Senhor, nós estamos aqui juntos para ouvir a Tua palavra. Queremos, Deus, nesse momento, estar diante dos Teus pés, ser ensinados por Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender um pouco mais esse texto que é santo, sagrado, inspirado pelo Senhor, e que esse texto transforme a nossa vida pelo poder do Espírito Santo, para que sejamos capacitados por Deus a viver de maneira santa nesse mundo que está afastado do Senhor. Nos ajude a compreender Tua vontade, a colocar em prática a Tua vontade. Queremos ser praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes. Queremos ser alimentados pela Tua palavra, que é aquilo que nos santifica. Nós confiamos em Ti. Traz, Senhor, tudo o que nós precisamos, que o Senhor nos ensine a aprender com os exemplos que nós temos na Tua palavra, e que a nossa vida seja inteiramente uma vida de louvor e glória ao Teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, para introduzir a nossa mensagem, vamos ler o versículo 4 e 5. Diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu começo com uma pergunta. Quando você lê esses dois versículos, você consegue se lembrar de alguém? Alguém que não busca seus próprios interesses, mas busca o que é dos outros? Alguém que tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não se apegou ao fato de ser como Deus, mas se humilhou até a morte, morte de cruz? Quem é que você lembra? Paulo lembrou de algumas pessoas e falou delas nessa mesma carta, alguns versículos posteriores. E nós vamos ler, e nossa meditação hoje será a partir do versículo 19. Filipenses 2, verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, e com toda alegria, e honrai sempre homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro comigo. Amém. Que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Nesse breve trecho, nós podemos ver um pouco da capacidade de Paulo de administração no reino de Deus. Ele enviou uma pessoa para certo lugar, para servir, enquanto outra ele deteve noutra região. E aqui nós estamos vendo dois exemplos do que acabamos de ler, Filipenses 2, verso 4 e 5. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
O primeiro exemplo que ele traz é o de Timóteo. Ele fala, no versículo 19: espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então, Paulo já havia dado notícias de si mesmo. Capítulo 1, verso 12 ao 18, ele fala: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E ele mostra como ele está preso por conta do Evangelho, contribuiu para a expansão do Evangelho. Ele dá notícia para aqueles irmãos. Agora ele fala também do seu desejo de mandar Timóteo para aquela igreja, para receber notícia daqueles irmãos, né, por meio do próprio Timóteo. Mas ele diz também que ele confia muito em Timóteo e por isso ele vai enviar para aquela igreja. Ele ama muito aquele grupo, aquela igreja, aquele corpo de Cristo foi formado mediante o trabalho dele em Atos 16, quando ele pregou o Evangelho ali continuamente, pessoas se converteram e por conta disso ele queria enviar uma pessoa que ele confiava muito, e essa pessoa era Timóteo. Nós sabemos um pouco da relação de Paulo com Timóteo a partir de Atos, a partir das epístolas pastorais e a partir das outras epístolas que o próprio apóstolo Paulo escreveu. Inclusive nessa, ele deixa muito explícito que Timóteo para ele é como um filho na fé. No verso 20, ele diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuido dos vossos interesses. Isso aqui é um elogio de forma brilhante. Ele está fazendo uma recomendação muito forte de Timóteo. Ele está dizendo: olha, eu vou enviar Timóteo, mas essa pessoa que eu vou enviar Timóteo é alguém que eu tenho um sentimento de apreço tão grande que ele cuida dos interesses de vocês como ninguém, diferente dos outros, né? Ele diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento que cuide dos vossos interesses. Ou seja, Timóteo, ele era alguém com um coração na obra e no povo de Deus. Ele era alguém que estava interessado naquilo que era do interesse de Jesus. Essa pessoa era Timóteo, a ponto de o próprio apóstolo Paulo tê-lo em alta estima, porque ele se dedicava com muito amor e esmero à obra de Deus. Aqui nós já vemos que Timóteo é um exemplo de Filipenses 2, verso 4, quando diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Timóteo é essa pessoa que não busca os seus próprios interesses, mas busca o interesse daqueles irmãos. E o interesse aqui não é mero interesse pessoal, não são meros gostos pessoais, mas em essência, o que diz em toda a carta é o crescimento espiritual daqueles irmãos. Então, qual é o interesse de Timóteo, que na verdade é o interesse dos filipenses? É o crescimento espiritual, o relacionamento com Deus, daqueles irmãos com o Senhor Jesus Cristo. Então esse é o interesse de Timóteo. Esse era o foco da vida de Timóteo. Timóteo era chamado, vocacionado para isso. Era a grande tarefa e a grande atribuição da vida dele. Apesar dele ser um jovem pastor, como nós já vemos em outras epístolas, como as próprias epístolas que Paulo escreveu para ele era um homem muito dedicado e que mostrou amor pela obra de Deus e foi provado nesse mesmo ministério. No versículo 21, nós vemos um contraste de Timóteo com outras pessoas. É dito: pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Então você consegue ver no versículo 20 e no versículo 21 um grande contraste. Ninguém tem de igual sentimento que cuide dos vossos interesses, esse é Timóteo, mas os outros buscam o que é seu próprio. Em uma palavra, o egoísmo, aquela pessoa que está preocupada somente consigo. E aqui nós vemos que Timóteo é diferente dessas pessoas. Só que surge uma questão: quem são essas pessoas que buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo? Provavelmente são as mesmas pessoas que Paulo fala no capítulo 1, versículo 15 ao 17. Quando ele está falando da sua situação, ele fala que o evangelho se expandiu. E dentro dos motivos que o evangelho se expandiu, ele diz que as pessoas estavam pregando a Cristo, alguns infelizmente com motivações erradas. No versículo 15, ele diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Então ele está dizendo: olha, tem pessoas pregando a mensagem do evangelho, mas infelizmente não tem boas motivações. Outros fazem de boa vontade com a motivação correta.
Estes, versículo 16, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, provavelmente, esse é o mesmo grupo que está descrito no capítulo 2, versículo 21, onde Paulo fala dessas pessoas que buscavam o que era seu próprio. E, infelizmente, a gente vê muito isso hoje. Pessoas que não buscam o interesse de Cristo, não buscam aquilo que é da obra do Senhor, mas buscam apenas os seus próprios interesses. E aqui nós estamos vendo que Paulo coloca em destaque, evidência e recomendação o jovem pastor Timóteo, porque ele buscava sempre o que era do interesse do povo de Deus. O que era do interesse aqui, como eu disse, não é mero gosto pessoal, mas é o crescimento espiritual daqueles irmãos. E Paulo ainda continua testificando sobre Timóteo no versículo 22, quando ele diz: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então Timóteo havia se dedicado muito à obra do Senhor e ele já havia sido provado a ponto daqueles irmãos conhecerem, saberem quem ele era. Não apenas saberem, mas eram testemunhas que ele era alguém aprovado em caráter e aprovado também em serviço. Ele era alguém que os irmãos sabiam que estava interessado inteiramente na obra do Senhor. Eles tinham esse testemunho. E esse exemplo de Timóteo coloca para nós a seguinte questão: o que é que nós estamos buscando? Estamos, à semelhança de Timóteo, buscando o que é de Cristo, o que é do interesse do povo de Deus, ou estamos buscando os nossos próprios interesses? Estamos buscando aquilo que agrada ao Senhor, que é para o crescimento espiritual da obra de Deus, do povo do Senhor, ou estamos buscando e preocupados apenas conosco mesmos? Então a gente tem que se colocar na Bíblia como um espelho. O que é que esse texto diz para nós? Eu me pareço mais com aqueles que Paulo está elogiando ou que a Bíblia está reprovando? Então nós devemos buscar a semelhança de Timóteo, a semelhança de Epafrodito, a semelhança de Paulo e principalmente a semelhança do Senhor Jesus Cristo, buscar os interesses do povo de Deus, buscar interesse do próprio Deus, buscar sempre fazer a vontade do Senhor. É interessante que ele fala de Timóteo como seu filho, né? Ele diz, ele serviu junto ao Evangelho como filho ao Pai. E ele está dizendo isso porque naquele contexto Paulo era o grande mentor de Timóteo como um pai na fé. E na época da Bíblia, os pastores, missionários, os obreiros da obra do Senhor se formavam mediante mentoreamento. Não era nos moldes que nós temos hoje. Então, um pastor mais experiente como Paulo treinava o jovem Timóteo para ele estar ali habilitado na obra do Senhor. E esse relacionamento era tão próximo, tão íntimo, que a gente vê em todas as epístolas, como eu falei. Paulo escreve 2 epístolas para ele e ele considera ele como seu próprio filho. Ele tinha muito amor por Timóteo, inclusive esse era um dos motivos porque Paulo iria manter Timóteo ali com ele, junto naquele momento de dificuldade. E no versículo 23, ele diz: este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu em vista a minha situação. Então Paulo tinha o desejo de enviar Timóteo para aquela igreja. Para quê? Para ver os irmãos continuarem crescendo na fé por meio do trabalho e do serviço de Timóteo e também para receber notícias daquela igreja. Porém, apesar dele entender que esse era o melhor, ainda não era o momento. Naquele momento, Paulo resolveu manter Timóteo junto com ele. Qual era o momento? Ele diz, tão logo tenha eu em vista a minha situação. E qual era a situação de Paulo? Nós já falamos. Paulo estava preso por pregar o Evangelho. E naquele momento ele precisava de um companheiro como Timóteo para estar ali ajudando ele a enfrentar aquela luta e aquela adversidade. Isso é bem interessante, porque Paulo, mesmo sendo o grande apóstolo Paulo, ele ainda precisava de um companheiro de luta, um companheiro de fé para estar ali junto com ele naquele combate. A gente aprende com isso, meus irmãos, que todos nós não devemos batalhar as nossas lutas sozinhos. Devemos contar com os nossos irmãos na fé. Devemos, como no exército, você não pode lutar só, você deve se fortalecer junto com os seus irmãos e, ao mesmo tempo, você deve ser pessoas como Timóteo também, que irmãos estão passando dificuldades, adversidades, como Paulo, que estava preso por pregar o Evangelho, ele estava ali doando da sua companhia, doando da sua amizade,
doando da sua disposição de tempo. Simplesmente o fato de estar junto com ele já era uma grande ajuda para Paulo. Então a gente aprende que a vida cristã não se luta sozinho. A vida cristã se luta lado a lado, junto com outros irmãos. Precisamos ser essas pessoas como Timóteo, que se doam para ajudar as pessoas que estão enfrentando dificuldade. E também, quando nós estamos enfrentando dificuldades, precisamos ser como Paulo, contar com o apoio e ajuda de outros irmãos. Chamar irmãos para estarem lutando junto conosco, por meio da oração, por meio da presença, por meio da amizade, por meio das conversas. Era assim que Paulo queria manter Timóteo perto dele. Na segunda epístola que ele escreveu para Timóteo, capítulo 4, ele está fazendo a sua despedida, como eu disse hoje pela manhã, suas últimas palavras. 2 Timóteo, dessa vez eu não falei 1 Coríntios. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Curioso que ele usa a mesma linguagem que ele usa em Filipenses. 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação. A situação era parecida. Ele também estava preso por pregar o evangelho esperando a sua sentença, só que era outra ocasião, não era a mesma. E o tempo da minha partida já é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O apóstolo está se despedindo, são suas palavras finais. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então ele está se despedindo, está nos seus momentos finais, esperando o seu julgamento. Ele crê que provavelmente ele vai partir dessa vida para a glória. E ele diz para Timóteo, versículo 9, procura vir ter comigo depressa. Eu quero a sua companhia, eu quero te ver antes de morrer. Eu quero estar junto de você. Aqui mostra que a vida cristã é uma vida de amizade, é uma vida de companheirismo. Nos momentos finais, Paulo queria o seu companheiro, seu filho na fé, seu discípulo, Timóteo. Ele mostra que também foi abandonado, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então Paulo estava abandonado por alguns de seus companheiros, inclusive um abandonou a própria fé, amado o presente século, a ideia é que ele se apaixonou pelas coisas do tempo presente e abandonou o próprio Senhor Jesus Cristo. E no versículo 11 ele diz, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Então ele diz, eu estou quase sozinho, mas tem um companheiro aqui comigo, que é Lucas, o autor do Evangelho, que foi companheiro dele nas viagens em Atos também. Mas a gente está vendo esse princípio aqui, que nós precisamos de verdadeiros amigos na nossa vida cristã. Amigos que estão conosco nos momentos mais difíceis ou até mesmo nos nossos últimos momentos da vida, para lutarmos juntos as nossas batalhas, compartilharmos um pouco das nossas lutas e também devemos ser esses amigos, como ele faz esse pedido forte para Timóteo, procura vir ter comigo depressa, estou nos meus últimos momentos, eu posso receber minha sentença a qualquer hora, então venha urgentemente. E nós, como irmãos na fé, devemos estar atentos aos irmãos que estão sofrendo, para ir ter com eles depressa, não porque eles venham chegar ao fim da vida, o ponto não é esse, mas para ali estar junto, fortalecendo na fé, para dizer eu estou aqui com você. Não precisa necessariamente fazer muito, apenas doar um pouco da sua companhia, da sua amizade, das suas orações, do seu tempo, da sua energia, do que você pode dar. Deus não vai te pedir mais além das suas condições. Se você pode dar tempo, dê tempo. Se você pode dar um pouco da sua amizade, das suas palavras, das suas orações, dê o que você pode dar. E nós devemos ser esses amigos, como Paulo era para Timóteo. Devemos ter esses relacionamentos profundos. Devemos nos dispor a ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades. A vida cristã deve ser assim. Não devemos viver a vida cristã sozinhos, isolados, ilhados. É como um exército, é como um corpo. Inclusive essa é a própria analogia da Bíblia. Um corpo mostra um organismo vivo de diversidade. Temos vários membros, mas temos também a unidade de estarmos juntos no corpo do Senhor Jesus Cristo. Voltamos lá para Filipenses capítulo 2.
versículo 23. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Então, a situação dele era que ele estava preso e queria mantê-lo, Timóteo, ali, em sua companhia, depois iria enviá-lo. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo, brevemente, irei. Essa convicção o próprio apóstolo Paulo já havia dito no capítulo 1, no versículo 21 ao 26, quando ele diz: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e sendo certo e convencido disto, estou certo de que permanecerei e ficarei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Então Paulo estava diante de um dilema: partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, ou ficar na carne para o crescimento espiritual dos irmãos. Ele diz que por conta dos irmãos ele iria permanecer, e ele tinha essa convicção no Senhor. E ele também repete essa mesma convicção aqui no versículo 24. Eu estou persuadido no Senhor também que eu mesmo brevemente irei. Essa expressão no Senhor mostra que a convicção dele era de acordo com o plano da vontade de Deus. E ele esperava isso no próprio Deus. Só que nós vemos um contraste com o texto que nós acabamos de ler, lá em 2 Timóteo. Eu disse que eram as palavras finais. Ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Estou nos meus últimos dias. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você consegue ver que Paulo está em duas prisões diferentes. Numa, ele tem convicção plena que ele será liberto, apesar da possibilidade de ser condenado. Na outra, ele já está mais convicto que ele iria ser condenado e também não vê essa cena com tristeza. Ele iria para os braços do Senhor Jesus Cristo, ou como ele diz em Filipenses, que é incomparavelmente melhor. O que é que nos chama a atenção aqui? O mesmo apóstolo enfrentou uma situação parecida duas vezes, preso por pregar o Evangelho. Ele não demonstrou um sentimento triunfalista como o meio evangélico tem nos ensinado muito ultimamente. O que é esse sentimento que eu quero dizer? É a ideia que diante de qualquer dificuldade, você sairá triunfante. Você sairá sempre com o melhor na sua perspectiva. Em outras palavras, por exemplo, se você enfrenta uma doença, você obterá cura. Se você enfrenta uma dificuldade, você irá conseguir superar essa dificuldade. E isso é o que muitas pessoas têm pregado por aí. As pessoas dizem mais ou menos assim: já deu certo em nome de Jesus. Mas imagina Paulo. Paulo estava preso. Numa cena, ele está convicto que seria liberto. Na outra, ele está convicto que seria condenado. O que é que nós aprendemos aqui? A confiar nos planos de Deus, independente do que acontecerá. Deus é Deus. Vida ou morte, estamos nos braços e nas mãos dele. Não importa se obteremos a cura ou não. A grande questão é que nós, como cristãos, assim como as pessoas do mundo, enfrentamos dificuldades também. Ficamos doentes, enfrentamos desafios, somos presos por pregar o Evangelho, assim como o apóstolo Paulo. A grande diferença é como nós reagimos a isso. E Paulo reagia sempre muito, muito bem. Ele dizia: estou alegre no Senhor e me importa ver o Evangelho ser espalhado. Então, o que é que eu estou querendo dizer com base nesses dois textos que nós acabamos de ler, Filipenses e Timóteo? Que diante das dificuldades da vida, o nosso sentimento não deve ser triunfalista, que sempre a nossa vontade será feita. Mas diante das dificuldades da vida, o nosso sentimento será: independente do que acontecer, eu confio em Deus. Eu entrego o meu desejo, a minha oração ao Senhor, mas seja feita a vontade dEle. Essa é a grande oração do Pai Nosso. Eu não estou aqui dizendo que devemos ter um sentimento derrotista, aquele que não acredita nem que vai obter nada. O ponto não é esse. Devemos pedir a Deus, confiando que Ele sempre sabe o que é o melhor. É isso que nós devemos fazer. Então, assim como Paulo esteve preso e foi liberto, Paulo também esteve preso e foi condenado. Podemos estar doentes e ser curado. Podemos estar doentes e morrer. A grande questão é: confiamos em Deus ou não, em meio à doença ou à saúde ou qualquer situação da vida. Em meio a qualquer adversidade, devemos ter um coração firme e confiante no Senhor. Tem uma música que eu acho muito oportuna para os tempos que a gente vive, que eu creio que vocês já devem ter ouvido. É do Delino Massal. Ele diz: Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Independente se Ele me favorece ou não, eu vou adorá-lo pelo que Ele é. E a nossa vida deve ser assim. Reconhecimento
de que a vontade de Deus é sempre o melhor, orando para que Deus faça a vontade dele. Devemos confiar nele em todo o tempo. Deus não nos chamou para ter certeza que a sua vontade será feita, mas para ter certeza que a vontade dele será feita, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a vida pela fé que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Então, mais uma vez, eu não estou dizendo desanime, não peça nada a Deus, não é isso, peça. A Bíblia diz peça, porém confie na vontade do Senhor. Independente do que acontecer, Ele é Deus. E esse deve ser o nosso sentimento. À luz do exemplo do apóstolo Paulo, a grande questão é como nós reagimos às adversidades. Podemos ter confiança no Senhor, que sempre acontecerá o melhor, mesmo sem nós sabermos o que é o melhor, mesmo sem a certeza que o melhor é a nossa vontade, mas com a certeza que o melhor sempre é a vontade de Deus. E aí nós voltamos lá para Filipenses capítulo 2, versículo 25. Paulo introduz o segundo personagem do nosso texto. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, Paulo, ele é esse habilidoso administrador, que ele diz: nesse momento eu vou deixar Timóteo aqui, em breve eu vou mandá-los para vocês. Mas eu vou mandar para vocês de volta Epafrodito. Quem é Epafrodito? Epafrodito foi a pessoa que os filipenses mandaram para Paulo entregar a oferta a Paulo. Então, eles enviaram a oferta para Paulo, e eles enviaram por meio de Epafrodito. Epafrodito era um trabalhador no reino de Deus, no Evangelho, e ele recebe grandes elogios do próprio apóstolo Paulo. Paulo chega a fazer um parênteses aqui para descrevê-lo. Ele diz: Epafrodito, da minha parte, ele é meu cooperador e companheiro de lutas. Um pouco do que eu havia dito agora, nós precisamos de companheiros de lutas. Cooperador é a ideia que trabalha junto na obra do Senhor. Companheiro de luta, ele está junto ao lado nas batalhas em prol do reino de Deus. Mas também na outra perspectiva, na perspectiva da própria igreja, ele era o mensageiro que trazia as notícias da igreja para Paulo e também auxiliar daquela igreja nas necessidades de Paulo. Foi ele o instrumento utilizado por Deus para usar a igreja para enviar a oferta para Paulo e também notícias sobre aqueles irmãos. Então Paulo reconhece ele, elogia ele e trata-o com grande dignidade. No versículo 26, ele fala um pouco sobre a situação de Epafrodito. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Esse versículo é até curioso, né? Porque Epafrodito fazendo uma viagem naquela época não era como uma viagem hoje. Você pega o carro, ônibus, avião, barco, o que quer que seja, com tanta tecnologia. Naquela época as viagens gastavam mais tempo, tinham riscos grandes de assalto, tinham riscos de doença e inclusive foi o que aconteceu com Epafrodito. Ele adoeceu. Só que a preocupação de Epafrodito não era tanto a sua própria doença, mas era porque os filipenses ouviram falar que ele estava doente e os filipenses estavam preocupados com Epafrodito. Então, Epafrodito estava preocupado com a preocupação dos filipenses. Epafrodito estava angustiado por conta do sentimento dos filipenses. Então, Paulo está dizendo: eu vou enviar Epafrodito para vocês receberem ele, porque ele já está bem, e vocês se alegrarem pela recuperação da saúde deles. E assim vocês vão estar bem, ele vai estar bem, e eu também vou estar bem. E aí no versículo 27, ele dá mais um pouco de notícia sobre isso, dizendo: com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, Epafrodito não apenas adoeceu, ele adoeceu a ponto de chegar às portas da morte. Ele quase morreu, literalmente é isso, ele quase morreu. Então imagina uma pessoa que chegou à cama, está ali entre a vida e a morte, pode morrer a qualquer momento. Esse é Epafrodito, ele adoeceu mortalmente. E ele adoeceu fazendo essa missão, ele não adoeceu de qualquer modo, ele recebeu a missão de levar a oferta da igreja para Paulo, e ele adoeceu fazendo esse trabalho em prol do reino de Deus. E Paulo usa uma linguagem aqui interessante, que Deus se compadeceu dele, porque estava doente, e Deus se compadeceu também do próprio Paulo, porque Paulo iria ficar muito triste se Epafrodito morresse
diante dessa missão de ajudá-lo. Então, Paulo diz que Deus se compadeceu de Epafrodito e também do próprio apóstolo Paulo. E diz para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, ou seja, triste porque ele morreu, não apenas triste porque ele morreu, mas triste também porque ele morreu porque estava fazendo a obra do Senhor. Então Deus derramou a sua graça, a sua bondade, curando, trazendo restauração. Paulo vê essa bondade, a misericórdia de Deus, para ver a manifestação do amor de Deus em curar um irmão, né? Isso é fantástico, porque quando a gente olha para o lado e a gente vê Deus operando na vida de um irmão, a gente deve ver também essa mão do Senhor e reconhecer com grande alegria: Deus se compadeceu de nós, Deus tem grande amor pelo seu povo. Quando a gente vê um irmão que estava doente, passando por sofrimento, dificuldades, e aquele irmão por graça recebe cura e restauração, a gente deve se alegrar no Senhor, bendizer o nome de Deus, como Paulo está fazendo aqui. Ele continua no versículo 28, falando ainda sobre Epafrodito, dizendo: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Então Paulo estava triste, ele fala o tempo todo na carta sobre felicidade, sobre alegria, mas ele diz: eu estava triste porque meu irmão Epafrodito adoeceu quase a ponto de morrer, e eu vou mandar ele para vocês, para que vocês recebam, fiquem felizes porque ele foi restaurado, vocês estavam preocupados com a vida dele, e agora eu vou mandar ele para vocês, e aí eu vou ficar feliz porque vocês estão felizes e ele também. Então é sempre, não sei se vocês conseguem ver, todo esse texto é um eco de Filipenses 2, 4 e 5. Como assim? Eles não estão buscando seus próprios interesses. Timóteo, Paulo e o próprio Epafrodito. Eles têm um coração no outro. Não é que eu estou triste apenas porque eu adoeci, mas eu estou triste porque o meu irmão está preocupado comigo. Ou, esse é o caso de Epafrodito. Ou o apóstolo Paulo: eu estou triste porque o meu irmão adoeceu trazendo oferta para mim. Timóteo, que não buscava os seus próprios interesses, mas buscava o que é de Cristo. Então todos eles tinham esse sentimento. No versículo de 29, Paulo dá essa recomendação para eles receberem Epafrodito: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como esse. Então ele está dizendo: olha, ele está indo para vocês. Provavelmente foi o próprio Epafrodito que levou a carta, né? Paulo estava preso, mandou a carta para os filipenses. Epafrodito dá a carta e eles leem: recebam Epafrodito com alegria, porque ele estava doente, foi restaurado por Deus, e principalmente porque ele tem dedicado a vida na obra do Senhor para fazer o evangelho avançar. Ele tem entregado tudo de si para fazer o nome de Deus conhecido. E eu quero que vocês tenham alegria nele e também honrem homens com essa mesma disposição e atitude. Aqui não é o único momento que Paulo diz isso, ele também diz isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. 1 Tessalonicenses 5, verso 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor. Presidir no Senhor é a ideia que lidera o povo, é o que pastoreia, é o que está servindo na liderança. E vos admoestam, e tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então ele dá esse mesmo direcionamento aqui. O autor de Hebreus fala para ter grande respeito e estima pelos líderes, e Paulo diz isso também em Filipenses 2: honrai sempre homens como esse. Aqui é dito que se deve tratar com grande respeito e autoestima as pessoas que têm dedicado a vida na obra do Senhor, porque isso é uma maneira de valorizar a própria obra de Deus, você continuar motivando as pessoas a continuarem servindo. Quando eu digo isso, você não deve pensar que eu estou falando apenas dos pastores, mas também de qualquer pessoa que se dispõe a servir. O irmão que recebe as pessoas na porta, o irmão que recebe as pessoas na mídia, quem está cantando aqui na frente, quem está varrendo o templo, qualquer pessoa que está se doando a servir de algum modo, deve ser reconhecida, honrada e lembrada. Você deve apertar na sua mão e dizer: muito obrigado, meu irmão, pelo serviço que você está fazendo ao Senhor. Eu sei que você não faz a mim, faz a Deus, mas eu louvo a Deus pela sua vida. Então é isso que Paulo está dizendo: recebei, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como esse. Devemos reconhecer, valorizar e incentivar para que as pessoas continuem firmes, animadas no Senhor, fazendo esse serviço que não é para nós, mas é sempre para a glória de Deus. E no versículo 30,
é dito, Filipenses 2, verso 30, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, Epafrodito quase morreu por conta dessa missão. E é interessante ver a grande entrega dele. Ele estava disposto até mesmo a morrer para ajudar um irmão que estava preso. Ele estava disposto a entregar a sua própria vida para buscar ajudar Paulo e buscar ajudar o evangelho a se expandir de alguma maneira. Ele é um exemplo de Filipenses 2, verso 4 e verso 5. A partir desse texto, que é muito direto, simples, nós podemos aprender algumas coisas. A primeira e a principal lição do texto: devemos servir imitando o exemplo de Paulo, Timóteo e Epafrodito. Nós vemos o exemplo máximo em Jesus, Filipenses 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele não se apegou ao fato de ser Deus, se humilhou até a morte de cruz, a fim de que nós sejamos salvos. E nós vemos esse exemplo também no apóstolo Paulo, quando ele diz: olha, para mim, estar com Cristo seria incomparavelmente melhor. Mas se eu permanecer na carne, produz crescimento espiritual na fé para vocês, eu prefiro estar aqui. Eu prefiro estar aqui com todo o sofrimento, com todas as dores, com todas as perseguições, com toda a luta, com toda a angústia que eu enfrento por seguir a Jesus e pregar o nome dele. Eu prefiro estar aqui para ver vocês crescendo na fé. Ainda que estar com Cristo para mim fosse incomparavelmente melhor. Ele disse, Filipenses 1, verso 21 ao 26, sobre Timóteo. Ele diz que ninguém tinha de igual sentimento e interesse que cuidasse, buscasse os interesses e o crescimento espiritual daqueles irmãos. Então Timóteo é esse exemplo, e nós devemos ter o mesmo coração. E Epafrodito, ele traz esse exemplo fantástico. Alguém que chegou ao ponto de quase morrer para ver o evangelho se expandindo, para ajudar um irmão que estava precisando. Não sei se você teria essa disposição, você saber que tem um irmão preso por pregar o evangelho, e você vai lá fazer uma longa viagem, correndo risco de assalto, correndo risco de saúde, e você fala, eu vou para ajudar aquele irmão. E naquela viagem você pode chegar a ponto de quase morrer, mas você está ali firme e alegre no Senhor porque você cumpriu sua missão. Isso é um senso de chamado, isso é um senso de vocação. Ou seja, você se sente chamado por Deus para ajudar as pessoas que precisam, para pregar o nome de Cristo, para fazer com que o nome de Cristo seja espalhado, para se empenhar na obra do Senhor, naquilo que precisa. É isso que essas pessoas tinham. Eles não viviam pensando em si mesmos, buscando suas próprias necessidades, mas viviam buscando sempre a obra do reino de Deus. Não olhavam para o espelho, mas olhavam para fora de si. E é assim que nós devemos ser, viver e servir. Olhar para nós como Jesus. Jesus disse sobre si mesmo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por que então que nós muitas vezes queremos ser servidos? Nós devemos imitar Jesus e queremos dar a nossa vida em serviço das pessoas que precisam. Olhar, como eu já falei, as diversas necessidades que o reino de Deus tem. E Deus move o nosso coração. Assim como ele falou em Mateus capítulo 9, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Devemos rogar ao Senhor da seara para que ele envie trabalhadores. E quando rogamos ao Senhor da seara, ele nos envia. Então ele nos envia para cuidar das pequenas coisas no reino de Deus, porque é ele quem faz por meio de tudo e em todos as grandes coisas, nos usando nessa grande obra. Então o que nós aprendemos através do exemplo dessas pessoas é servir com a nossa vida, nossos bens, nosso tempo, tudo que Deus tem nos dado. O que é que Deus tem te dado? Deus te deu tempo? Sirva com o seu tempo. Deus te deu palavras, conhecimento da Bíblia para você abençoar as pessoas com bons conselhos? Use isso. Deus te deu dinheiro? Deus te deu sua energia? Use a sua energia. O que é que Deus tem te dado? Use isso, assim como esses irmãos, para ajudar as pessoas, para fazer o nome de Cristo conhecido, para buscar o interesse e o crescimento espiritual dos seus irmãos na fé. E o segundo exemplo, a segunda lição decorrente dessa primeira, que nós aprendemos aqui, baseada especialmente no versículo 29, honrai sempre homens como esse. Devemos honrar, e o primeiro passo para isso é reconhecer. Você reconhece as pessoas que estão servindo, as pessoas que estão se dedicando. Tem muitas pessoas que servem nos bastidores, não são nem vistas, não são nem lembradas.
Não que elas precisem ser lembradas por nós, Deus com certeza vê. Apocalipse, o Senhor Jesus diz para uma igreja específica: conheço as tuas obras. Mais importante quando nós fazemos alguma coisa é de saber, Deus conhece o que nós fazemos. Porém, nós como irmãos na fé, devemos reconhecer, devemos agradecer, devemos incentivar, devemos encorajar, devemos louvar a Deus pela vida e obra do Senhor, que o Deus tem feito através da vida dessas pessoas. Paulo fez isso não somente aqui, como eu falei, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, e também Romanos, capítulo 16. Ele cita uma pessoa que é pouco lembrada em toda a Bíblia. Romanos 16, verso 1 e 2. Mas é uma pessoa de grande importância. Eu não sei quantos aqui lembravam assim, com muita clareza, de Epafrodito. Espero que vocês lembrem para sempre na vida cristã desse homem. Agora nós vamos ver uma mulher que deve ser lembrada também. Romanos 16, verso 1 e 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. O que é que ela estava fazendo? Servindo, se doando, atendendo às necessidades. Ela observava, enxergava o que é que precisava ser feito, estava ali fazendo. Versículo 2. Para que a recebais no Senhor. Ele usa a mesma expressão. Recebeis sempre homens como esse. Para que recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Ou seja, se ela tiver alguma necessidade, supram ela, ajudem, deem todo o suporte que ela precisar. Continuação e final do versículo. Porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Paulo coloca essa mulher em grande e alta estima. Está dizendo, olha, lembra de Febe, que está servindo lá na igreja de Cencreia? Ela merece toda a honra, todo o respeito e todo o prestígio. Tratem ela com muita dignidade, porque ela tem protegido muitos. Ele não diz aqui como é que ela fazia isso, mas ele diz, ela tem protegido, cuidado, demonstrado seu amor, sua bondade para com muitos, inclusive de mim mesmo. Eu sou uma pessoa que manifestou da bondade de Deus através da vida dela. Então o que Paulo está fazendo aqui é o que ele já falou em Filipenses, Tessalonicenses, e é o que nós devemos fazer, reconhecer o que essas pessoas têm feito. Reconhecer, dizer, meu irmão, muito obrigado, Deus continue te usando, eu louvo a Deus pela sua vida, e tratar com muita dignidade, com muita honra, tratar com muito respeito, reconhecer que essas pessoas têm doado a vida para fazer a vontade de Deus, para servir, para atender às necessidades no meio do povo dele. Nós somos chamados a isso, nós somos chamados a servir e reconhecer quem está servindo. É como se estivéssemos dos dois lados ao mesmo tempo. Nós servimos não buscando o reconhecimento dos homens, buscando o reconhecimento de Deus, agradá-lo, fazer a vontade dele. Por outro lado, nós reconhecemos as pessoas que estão servindo, apoiamos, incentivamos, encorajamos e agradecemos a Deus pelas coisas que Deus tem feito através da vida dessas pessoas. Então nós devemos nos portar dessa maneira, servir, reconhecer e honrar essas pessoas que têm servido. Que Deus nos ajude, que sejamos uma igreja firmes, cheios de Febe, Paulo, Timóteo e Epafroditos, cheios de pessoas que estão dispostas a servir, entregar a própria vida para ver o evangelho se expandindo, para ver os irmãos crescendo na fé, para ver o nome de Deus sendo glorificado. E que Deus nos ajude também, meus irmãos, a reconhecer as pessoas que têm feito isso e tratar com muita honra e dignidade, sabendo que no final de tudo estamos reconhecendo, como diz Paulo, a mão de Deus na vida delas, porque é Deus quem opera em vós tanto querer como efetuar, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, ao final de todas as coisas, a glória pertence tão somente ao Senhor. Deus receba toda a honra, todo o louvor e toda a exaltação, porque Ele é digno de ser louvado. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos pelo exemplo que nós temos em sua palavra, desses homens e mulheres, como Paulo, como Timóteo, como Epafrodito, como Febe. E nós queremos, a partir desses exemplos, imitá-los, mas principalmente imitar o maior exemplo que nós temos, o Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, Deus, a buscarmos crescer na fé, a buscarmos ser operantes, não buscando nossos próprios interesses, mas buscando servir, olhar a nossa vida como instrumentos em Tuas mãos para o crescimento espiritual do nosso irmão, do nosso próximo.
que o Senhor nos ajude a sermos companheiros daqueles que têm enfrentado lutas, dificuldades e adversidades. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos a força que vem de Deus para ajudar aquele que está caído e enfraquecido. Nos ajude a perceber e ter essa sensibilidade para ver as pessoas que têm feito todo o serviço ao Senhor, dos pequenos aos grandes, dos holofortes aos bastidores, que tudo e em todos o Senhor receba honra, glória e louvor. Nós agradecemos porque o Senhor tem operado em nós e sabemos que tudo isso é a mão de Deus em nossas vidas. Obrigado e nos ajude a continuarmos firmes, dia após dia, imitando Jesus em seu exemplo de humildade e serviço em prol do bem do outro. Nós queremos, semelhança de Cristo, fazer sempre o que agrada a Deus e viver uma vida de honra e glória inteiramente para o louvor do teu santo nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.